que ainda nas discussões em torno do Ministério da Justiça, a saída do Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrubo, abriu uma disputa interna pelo comando do Ministério Público aqui em São Paulo. Pelo menos 5 candidatos se apresentam aos pares para ocupar essa vaga. Na oposição, José Carlos Bonilha defende uma quarentena e criticou alinhamento a governos. Mas, ao mesmo tempo, o procurador afirma que tem pensamentos convergentes com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo. Beraldo, apesar de bem recomendado por figuras do Judiciário e do Ministério Público paulista, Mário Sarrubo está longe de ser uma unanimidade. Agora, essa declaração do Bonilha tem 2 aspectos interessantes. Ele defende a quarentena, algo que Zé Maria disse há pouco, mas ele defende uma quarentena também para as figuras saídas do Ministério Público, e ele também destacou um outro aspecto que a gente não colocou nesse texto, que é em relação ao primeiro comando da capital. Ele disse que Sarrubo está deixando o Ministério Público, mas o primeiro comando da capital, essa facção domina a criminalidade em São Paulo e só cresceu nos últimos anos. 2 aspectos que a gente precisa considerar. Não, sem dúvida alguma. Eu não ouvi a fala completa, mas obviamente que se você pensar do ponto de vista prático, a quarentena, ela é um procedimento saudável, né? Infelizmente tem muita gente que usa, muita gente não, mas tem algumas pessoas que usam o seu cargo para se viabilizarem, seja na iniciativa privada ou seja no universo eleitoral. E você não pode usar, sobretudo quando se tem o poder da justiça ou da investigação, você usar esse poder para se viabilizar de uma forma eleitoral. Quer dizer, você toma uma medida que eventualmente pode ser interpretada como sendo uma medida tendenciosa para que você no mês seguinte se candidate a alguma coisa. Então, eu concordo que isso deve ser tratado com atenção por parte da sociedade. Entretanto, vivemos uma realidade hoje no Brasil, onde, sobretudo, quem está no Ministério Público de São Paulo conhece a realidade das ruas, conhece as dificuldades que são enfrentadas e sabe que o PCC não domina São Paulo de hoje, não. Isso não foi um advento agora do PC. Isso é uma facção criminosa que está se sofisticando de uma maneira impressionante há muito e muito tempo. Quer dizer, não se matou o PCC quando nasceu, quando era pequeno, quando ainda não tinha as conexões nacionais e internacionais que tem hoje. Para que se possa acabar com esse sistema PCC, digamos assim, porque também outras facções vão se reunindo ali no entorno do PCC Brasil afora, para você acabar com isso, é preciso ter um respaldo que hoje a gente não vê ser colocado por parte do próprio universo do judiciário e também ter força de vontade dos governadores, porque o PCC não é só um problema de São Paulo, não. Então, o que me anima é ver, por exemplo, a Operação Escudo da Polícia Militar de São Paulo sendo colocada em prática com o apoio do governador. Porque se a polícia é atingida, se a polícia é ameaçada, se a polícia é agredida, a resposta tem que ser duríssima. Duríssima. Esse é o pensamento principal. Então, qualquer esforço para que haja sustentação dessa força contra o crime organizado tem que ser suportado por todos os atores, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pelo governador e assim vai. Então, o que a gente precisa agora é de trabalho. Os discursos, as críticas, o apontar de dedos não vai resolver muita coisa. De resto, faz parte da disputa da indicação do procurador-geral. É natural que as pessoas estejam aí em campanhas querendo colocar na visibilidade de quem de direito as suas qualidades, os seus posicionamentos, enfim, isso aí faz parte do jogo. Agora, a gente não pode perder o foco do principal. É isso, Mário Sarrubo indicado, convidado para ser o secretário nacional de Segurança Pública, subordinado ao ministro Ricardo Lewandowski, que vai tomar posse em 1º de fevereiro. Mota, o que é preciso destacar em relação a esse alerta ou essa crítica feita
por esse opositor de Mário Sarrubo, dizendo que o PCC manda em São Paulo e cresceu muito nos últimos dias e, além disso, defendendo uma quarentena. Eu acho que essa informação é incontestável e facilmente verificável, né? Diferente de São Paulo, o Rio de Janeiro não tem uma facção criminosa que monopolize o crime aqui. Isso, por um lado, gera maiores conflitos entre os próprios marginais e cria uma sensação de insegurança maior, mas, por outro lado, impede, né, uma situação igual a de São Paulo. São Paulo, você tem realmente uma facção criminosa hegemônica. Então, isso às vezes cria uma certa sensação, falsa sensação de segurança, porque não está acontecendo nenhum conflito, porque está tudo dominado. Mas na hora que a facção determinar que alguma coisa tem que acontecer, isso acontece. Então, é uma observação muito bem colocada. Eu só queria levantar um ponto aqui para mim que é muito importante, que às vezes passa despercebido. Quando nós falamos sobre acabar com saidinhas, acabar com visitas íntimas, acabar com progressão de regime, acabar com audiência de custódia, isso tudo junto significa combate à criminalidade, inclusive ao crime organizado. Não é possível você sentar na sua cadeira, fazer uma cara séria e dizer: vamos declarar guerra ao crime organizado. E aí, em seguida, você dizer que acha a saidinha uma coisa muito boa, porque a saidinha é usada pelo crime organizado como uma ferramenta. Não é possível você dizer que o PCC é uma ameaça e que precisamos integrar as polícias e aí, na frase seguinte, você dizer que é totalmente a favor das visitas íntimas, porque as visitas íntimas são usadas pelas facções criminosas para levar informações, para receber comandos. Então, meus amigos, não é possível ser a favor do combate ao crime em 5 minutos do tempo do dia e no resto do tempo você ser a favor de pautas que favorecem os bandidos e as facções criminosas. Muito bom esse ponto, bem observado, Mota. O Zé Maria pegou o seu bloco de notas e fez algumas anotações. Quer compartilhar com a gente, Zé? Sim, eu sempre falo aqui para os poderosos quando posso, né? Porque a gente convive com o poder sempre aqui. Eu costumo dizer, Daniel, que a minha função aqui é conviver com o poder como o sol. Você não pode aproximar tanto porque pode se queimar, mas também não pode ficar tão distante que morra de frio, congelado. Então, existe esse equilíbrio. Leiam a Bíblia. A Bíblia é importante. Lá no Sermão da Montanha, Jesus disse o seguinte: olhai os lírios do campo, eles não fiam nem tecem. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. O que quer dizer isso? É o exemplo. Quer dizer o seguinte: você tem que dar exemplo. Você tem, no poder, que exercer o poder com exemplo. E esta transição fácil de um poder importante, que é um poder, o Ministério Público, para o círculo íntimo de um governo que é político e que tem interesses, isto é perigoso. E é tão perigoso que a própria legislação eleitoral proíbe que as pessoas se candidatem. Quer dizer, um procurador não pode se candidatar. E se ele candidatar, ele perde o cargo, por exemplo. Então, a Constituição deixa claro de que esta convivência e esta transição pode ser feita, mas com muito critério e muito cuidado. Se a candidatura, que é um exercício político, exige a quarentena, inclusive nossa, de jornalistas, né, a Constituição dá uma indicação de que se trata de uma combinação complexa aí, de um poder assim e a política. Por outro lado, eu queria falar que esses grupos criminosos, eles são mais de 50 grupos pelo país. Mais de 50. Dominaram as prisões. De novo, exemplo, olhai, mirai no que está acontecendo no Equador. Um ex-ministro da Segurança Pública me mostrou o quadro de grupos organizados que pegou uma justiça e uma polícia desorganizada nacionalmente. E este é um problemão para o país.
A origem, reza a lenda por aqui, de que quando chegaram na cadeia as pessoas que cometiam crimes durante a ditadura militar, que assaltavam bancos, ou que eram suspeitos até, numa ditadura a gente não tem certeza de nada do que aconteceu, como foi o julgamento, né? E lá na cadeia, esses esquerdistas que têm um conhecimento muito vasto de política, doutrinaram presos, chegaram e disseram, nós temos que nos organizar. E aí teria a primeira célula e o primeiro grande grupo organizado criminoso do país. É um perigo.